Obrigado, Sr. Presidente, Senhores Deputados. Eu começo por saudar a delegação da UGT aqui presente e o Sr. Secretário-Geral, agradecer as informações que tem para nos dar e tomando boa nota da intervenção inicial que nos trouxe. Há algumas perguntas concretas relativamente a esta proposta de lei e à posição da UGT, quer no acordo para o mercado de trabalho portuário que a UGT subscreveu e que está diretamente relacionada com esta proposta de lei, quer com o próprio articulado. Uma primeira pergunta tem a ver com, digamos, os considerandos do acordo subscrito, que tem a ver com a questão da redução dos custos no setor portuário entre 25% e 30%. E muitas vezes esta percentagem, digamos assim, esta fasquia em termos de redução da chamada fatura portuária, dita fatura portuária, tem vindo para cima da mesa. Eu gostava de perguntar, na perspectiva da UGT, qual é a redução da fatura portuária que considera que será alcançada com esta alteração à lei. Qual é a relação entre uma coisa e outra, tomando boa nota daquilo que disse ao início, dos 2 ou 3 pontos fundamentais que têm a ver com os problemas dos portos. Qual é, digamos, o benefício para a economia nacional que resultará, na perspectiva da UGT, desta alteração à lei? A segunda pergunta que eu gostava de colocar tem a ver com os acordos internacionais. E quando se fala em compromissos internacionais nesta matéria, fala-se muitas vezes no memorando com a Troika, que nós temos designado Pacto de Agressão, e fala-se muito pouco ou quase nada de uma outra vertente de compromissos internacionais, que é a Convenção 137 da OIT. E eu gostava que nos pudesse falar sobre essa convenção que Portugal ratificou e declarou publicamente a sua adesão em relação a essa convenção, no que diz respeito ao vínculo laboral dos trabalhadores portuários e à sua condição do ponto de vista de regime laboral. A terceira questão, e reportando-me àquilo que a intervenção inicial sublinhou, tem a ver com a questão dos despedimentos ou dos postos de trabalho a eliminar ou a criar em função destas alterações à lei. Aquilo que sejam os resultados, e eu tomei nota da ideia que trouxe, de que não é por ser considerado portuário nos termos da lei ou não que um trabalhador será despedido, mas sim em função da atividade. Se a atividade existe, ele não é despedido; se a atividade deixa de existir, ele é despedido. A questão que eu coloco tem a ver com o regime de contratação que é permitido nos termos desta lei, que é o contrato, digamos, em função da tarefa, em que o contrato de muito curta duração, que pode ser um contrato de 6 horas, ou de 10, ou de 12, se nisso não nos coloca em cima da mesa um cenário diferente, em que o conceito da existência de atividade acaba por ser definido em função da presença do navio no porto. Se há navio, há atividade; se não há navio, não há atividade. E nesse sentido, esta ideia que nós temos de que podemos ter um conjunto muito vasto de empresas, lá está, os 2 grupos que falou, e bem, na sua intervenção inicial, que dominando as empresas do setor, em termos de trabalho portuário, expressão vulgar, metem pessoal quando o navio vem a chegar e mandam o pessoal embora quando o navio vai embora. E, portanto, a atividade acabou,
cessa ao posto de trabalho, o contrato também era de 12 horas e também não há surpresas. E, portanto, aqui o conceito de posto de trabalho, o próprio conceito de posto de trabalho, levanta aqui interrogações sobre as quais eu gostava de ouvir a vossa opinião. Pronto. Uma quarta questão que tem a ver com a negociação e a contratação coletiva. E a valorização que fez, e eu penso que é uma questão importante, não é? E nós, PCP, valorizamos muito a questão da contratação coletiva e da negociação em condições justas. Agora, esta proposta de lei tem uma norma, que é o número 2 do artigo 4º, que estabelece, ou que pretende estabelecer, que a organização do trabalho nas operações portuárias só pode ser sujeita aos limites ou contingentes admitidos por lei. Eu, sem estar aqui a afirmar coisa nenhuma, pedia-lhe a si, que é quem estamos a ouvir, não estamos aqui para ouvir o PCP, estamos aqui para ouvir a UGT, queria ouvi-lo sobre esta norma à luz da questão que coloca sobre a contratação coletiva. Ou seja, até que ponto é que as consequências decorrentes, normalmente, da contratação coletiva, que têm a ver com tempo, e vou terminar, simplesmente peço desculpa, com o tempo de trabalho, com as condições em que o trabalho se desenvolve e as suas repercussões para a operação, seja num porto, seja em qualquer outro ramo de atividade, até que ponto é que estaremos ou não perante uma objetiva limitação à contratação coletiva, em que aquilo que dela decorrer só é admitido por lei. Só é admissível se for adotado por lei. E última pergunta muito rápida, Sr. Presidente, peço desculpa, tem a ver com a formação profissional. Na medida em que muitos trabalhadores sejam colocados naquela circunstância de terem um contrato de trabalho correspondente ao tempo da presença do navio no porto, no tempo em que não haja vínculo profissional, laboral, não haja vínculo laboral, em que não haja relação entre trabalhador e entidade patronal, onde é que cabe a responsabilidade de garantir ao trabalhador a devida formação profissional e qualificação? E porque é que a UGT considera positivo acabar-se com a carteira profissional do portuário? Porque é que isto é uma coisa boa? Muito obrigado.